Boa noite, meus irmãos, meus amigos. É um prazer a gente se reencontrar, né, nessa segunda-feira aqui. E hoje eu trouxe para a gente fazer um bate-papo, né? Vou falar um pouquinho da lei de atração. Essa lei que todos nós ouvimos falar, conhecemos, mas muitas vezes nós não aceitamos a lei de atração. Então, a gente tem a consciência, né, de que o mundo hoje ele ficou menor, porque através das tecnologias, da ciência, as distâncias se encurtaram, as comunicações estão mais rápidas, e então o que acontece a milhões de quilômetros de nós, imediatamente nós tomamos consciência naquele momento. Mas, com tudo isso, né, com todo o avanço da tecnologia, tudo, nós ainda vemos o aumento da violência na nossa sociedade. E muitos de nós nos perguntam, mas por que esse aumento dessa violência? Será por causas socioeconômicas? Será esse aumento da violência por causa que as pessoas querem ter as coisas e, de uma maneira ou de outra, acabam atropelando? Será porque as pessoas ainda estão num estágio atrasado? Ou será pela ignorância? Então todas essas hipóteses são viáveis, que nós sabemos, mas a ignorância é a maior causa da criminalidade, da violência no mundo nesse momento. Cada presídio que é construído no mundo é a prova dessa ignorância. E nós, né, sabemos que essa criminalidade que existe, essa violência, ela estará atrelada à lei de atração. Aqueles que atraem para si aquele momento de dor e de sofrimento. Mas se nós analisarmos assim mais profundamente, nós vamos ver que não existem criminosos. Existem dois tipos de vítimas: as vítimas ativas e as vítimas passivas. As vítimas ativas quais são? São os desonestos, são os corruptos, são os criminosos, são aqueles que desrespeitam as leis sociais e as leis divinas e que ainda pela sua ignorância tomam para si aquilo que eles querem ter e se tornando nos criminosos do dia de hoje, que serão julgados no tribunal da sua própria consciência e que levará talvez séculos para que eles se libertem dessa dor, desse sofrimento e dessa culpa. E os outros são as vítimas passivas, que são os criminosos do passado e que hoje se tornam as vítimas e que se colocam nesse momento como as vítimas passivas. Para quê? Para que a sua consciência seja libertada do tormento que ele viveu durante muito tempo. Então, é como mudar de lado. Uns estão hoje como ativos, outros passivos, e amanhã é a mudança de lado. E, na verdade, isso parece um ciclo vicioso. Hoje eu mato, amanhã o outro me mata, aí eu volto e mato. Mas, na verdade, não é bem assim. Quando o espírito se conscientiza da sua culpa, do seu erro, e ele quer passar por essas provas, por essa expiação, ele já é advertido que ele vai passar por isso e ele aceita numa boa. Então, o que acontece? Acontece que ele se liberta dele mesmo, ele perdoa e ele evolui. Então, aquele que evolui, ele não volta para se vingar dos seus algozes. Ele evoluiu, ele perdoou e ele vai embora na sua caminhada. E aquele que ainda não perdoa, né, a justiça divina, né, através da lei de atração, o que ela proporciona? Ela reúne no mesmo lar aqueles algozes do passado, em forma de pai, mãe, filhos, avós, tios, sobrinhos, netos. Então é aquela reunião.
e com a convivência do dia a dia, o amor carnal que é muito forte, muitos terminam a encarnação se perdoando mutuamente e todo aquele grupo vai evoluir. Mas vocês vão falar, mas há aqueles que deserdam, eles não se adaptam ao grupo familiar e vão embora, mas é verdade, são ainda aqueles espíritos muito endurecidos, muito renitentes, e eles vão embora mesmo, mas acontece que a dívida que ele tinha contraído naquele grupo familiar, aí aquela família o perdoou, ele já não é devedor mais daquela família, ele é devedor de quem? De si mesmo. Porque o ser humano, na verdade, é uma vítima de si próprio. Nós não somos vítimas do outro, nós somos vítimas de nós mesmos. Tudo aquilo que nós passamos a gente plasmou para nós mesmos. Então, eu acredito que alguém aqui ainda acredita que exista bala perdida? Acho que não, né? O que existe é bala achada. É a bala que foi atraída naquele momento por aquele espírito, ou num assalto, ou num acidente. Tudo é atração. É aquela atração que nós estamos naquele ambiente, naquele momento e atraímos para nós. Como é que nós temos tantas pessoas que nunca foram assaltadas, nunca sofreram violência e passam pela vida numa tranquilidade, e outros não, põe o pé na rua e é assaltado, já acontece uma violência. Por quê? E também a gente tem que atribuir muito isso a quê? Ao pensamento. Então tem pessoas que gostam de se envenenar assistindo aos jornais. Põe lá naquele da tele, põe. Gente, aquilo é horror. Vocês veem quando tem uma catástrofe, tudo, a gente não aguenta ligar a televisão, porque aquilo é o dia inteiro, é massificante. E isso fica no inconsciente coletivo. Fica no meu, no seu, em todo mundo. Por quê? Porque aquilo é massificante. Porque a gente se vê assim, num flash, uma garrafinha de Coca-Cola, a gente na hora fala, beba Coca-Cola. Porque já está no nosso inconsciente, aquilo é tão massificante. E a violência também. Quem é que mais contribui para divulgar a violência? É a mídia. Porque eles vendem a violência dá dinheiro. Mas na verdade, nós que saímos todos os dias nas ruas, uns vamos trabalhar, outros vão para a escola, coisa e tal, a gente não vê essa violência a cada passo que a gente dá. Sabe, um casinho, vê uma correria ali, um grito ali, coisa e tal, mas também não é todos os dias. Eu pelo menos nunca vi nada, graças a Deus. Nunca vi nada, nunca vi assalto, nunca vi grito, nunca vi nada, graças a Deus. Então o que acontece? As pessoas estão aterrorizadas. As pessoas estão vivendo um momento de um sofrimento coletivo. As pessoas têm medo de tudo. E o que acontece? Quanto mais pânico, mais medo que é levado à população, mais os consultórios ficam cheios, mais as farmácias vão vender lá o tarjinha preta. Por quê? Porque nós estamos nos deixando intoxicar por essa negatividade que a televisão, o rádio, coloca para nós. Então, se nós, que somos os sensores da nossa vida, basta fazer o quê? Aperta o botão e muda de canal. Não dá? Desliga a televisão, liga um rádio, escuta uma música. Nós é que temos que fazer essa escolha. Porque se a gente encontra uma pessoa, a maioria de vocês já encontraram também, se encontra uma pessoa que não vai, como vai, tá bem? A pessoa vai desfiar um rosário de problema. Na próxima vez você passa e já faz assim, porque é fria, né? Problemas, todo mundo tem. Não existe um ser aqui nesse planeta que não tem problema. Não tem um ser aqui nesse planeta que não viva situações difíceis, complicadas. Só que são momentos. Nós não passamos uma prova assim que é do dia que abre o olho para a vida até o dia que fecha o olho para a vida da terra, com aquele sofrimento atroz.
O sofrimento atroz que a gente carrega são aqueles que a gente não quer soltar, que são as nossas culpas, são as nossas mágoas, são a falta de auto-perdão conosco mesmo. Então nós carregamos tudo isso, essa bagagem, com satisfação, porque nós gostamos. Nós somos um pouco masoquistas, nós gostamos um pouco do sofrimento, nós gostamos de carregar o sofrimento. Aí depois a gente vai fazer o papel de quê? De vítima. Eu sou a coitadinha, eu tenho tanto problema, eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema no trabalho. Gente, você é a pessoa problema. Quem é que pode dar a solução para o seu problema? Você mesmo, foi você que atraiu. Essa é a lei da atração. Assim como tem a lei da atração, há a lei da repulsão. A gente pode repulsar isso, a gente pode não aceitar. Porque se a gente aceita, a gente se acomoda. O problema chega e a gente recebe ele com braços abertos. Fica aqui, problema comigo, viva comigo, faça morada dentro de mim. Agora se eu falo, não, esse problema veio, eu vou resolver, resolvo e devolvo ele para a vida. Olha, está resolvido aqui, procura outra vítima que queira te receber. Porque é assim que é a vida. E depois que nós vemos pessoas muito positivas, que passam problemas muito sérios, né? Teve uma senhorinha que trabalhou a vida toda na minha mãe, chamava-se Dona Antônia, uma pessoa muito querida nossa, tudo. A Dona Antônia era uma pessoa que sorria o dia inteiro, ria e cantava o dia inteiro. Tinha uma vida terrível. Um marido alcoólatra, 8 filhos que ela tinha que deixar para trabalhar. E quando chegava em casa, o marido não deixava ela e os filhos entrarem, eles tinham que dormir no quintal, no relento. Ele vendia as coisas da casa para comprar bebida, ao ponto de um dia ele dar uma mamadeira de vinho para o bebê de 3 meses. Então vocês veem que vida dura, uma vida terrível. Mas ela falava, não, Deus tem mais que vai dar. Ele é doente. Ela nunca largou esse homem. Ela teve tantos convites de senhores para ela largar, para ela ir viver. Ela falava, não, eu vou cuidar dele até morrer. Ele é doente. E ela cuidou dele. Ela criou os filhos, criou netos. E uma coisa maravilhosa, um ensinamento de dignidade. Nenhum filho dela nunca bebeu uma bebida alcoólica. Nenhuma filha dela nunca passou por problemas que ela não ajudasse a resolver. Ela sempre esteve ali, foi o esteio daquela família, daqueles filhos, alguns meio revoltados, até que ela teve um neto e um dia ele chegou para ela e falou, sabe, vó, eu vou falar para você, eu sou gay. Ela falou, meu filho, você é gay, mas não faz mal, eu te amo do mesmo jeito, porque você é o meu neto, e eu te amo e te respeito como você é. Só quero que você se cuide e respeite a você mesmo, para amanhã você não ter uma doença que possa te arrebatar dessa vida mais cedo. Gente, uma pessoa que não sabe escrever não, mas que tinha sabedoria de vida, que os problemas vieram e ela despachou com elas. Ela teve a força, por quê? Porque ela tinha fé, porque ela tinha perdão no seu coração, porque ela entendia que o outro, o próximo dela, que era aquele companheiro difícil, nessa encarnação ele estava doente e ela não podia abandoná-lo à própria sorte. Se ela estava passando aquilo, é porque de alguma maneira, em alguma vida, ela pode ter contribuído para levá-lo a ele. Então a gente que estuda um pouquinho, lê um pouquinho, tudo, né, na história, acabei de ler semana passada um livro sobre o Império Romano, no tempo do ditador Júlio César, e é impressionante, eles eram realmente uma máquina de guerra, era uma astúcia, era uma coisa militar assim, mas tão bem pensada, que eles conquistaram quase toda a Europa, norte da África, uma parte
parte do Oriente, né? Eles eram argutos na arte de guerrear. Eu fico pensando, e essas guerras todas que houveram, tudo isso que passaram, nós somos esses soldados, esses generais, fazemos parte dessas pessoas que muitas vezes matamos para defender a nossa pátria. E quando nossa consciência nos mostra e a gente pede para reencarnar uma oportunidade, e aí uma bala perdida chega até nós e nós aqui falamos, perdi um filho de uma bala perdida, mas muitas vezes aquele espírito agradece aquela bala porque o absolveu dos seus crimes. Nós no Brasil tivemos a escravatura, foi um momento muito difícil. Então quando a gente se escuta na televisão, que nem o caso da semana passada, que foi achado em sacos pedaços de corpos, né, de um corpo, né, num bairro nobre lá de São Paulo, a gente se pergunta, gente, mas qual é esse resgate? Mas a gente esquece que no tempo da escravidão, os donos de escravos, fazendeiros, quando nascia lá um filho de escravo mais fraquinho, eles jogavam para os porcos comerem. Então, quem jogou? Alguém mandou? Alguém fez. Quem é o criminoso? Os dois, o que deu a ordem e o que executou. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, que barbaridade. Mas se a gente estudar a história do homem na Terra, o homem cometeu sempre muitas atrocidades. E ainda comete. Nós estamos vendo aí essa guerra lá na Síria. Gente, é irmão contra irmão, não é país contra país. É o próprio irmão daquele país que está lutando. É lá no Afeganistão, é lá no Egito. São essas intempéries, essas coisas, né, esses ajustes. E nós sabemos que nós recebemos agora, né, aqui na Terra, o plano espiritual está reencarnando o máximo possível de espíritos, limpando as zonas inferiores, para que esses espíritos ainda tenham uma oportunidade. Então, por isso que a gente vê a violência dizimando jovens com 14, 15, 16, 17, são jovens que estão nesse resgate, estão sendo vindos na lei de atração. E a espiritualidade também nos convoca a começar a educação no ventre, porque nós perdemos muitas vezes por falta de educar, porque nós sabemos que os espíritos que reencarnam, eles são super inteligentes. E eles estão manipulando os pais de uma maneira tão grande. Criança de 3, 4 anos é o dono da casa. Só falta falar, me dá a chave do carro que eu vou sair dirigindo. Não é verdade? Eles são muito espertos. A gente fala, é um espírito inteligente, um corpo de criança. E os pais o que estão fazendo? Porque trabalham, porque não tem tempo, tudo. Então eles cedem aos caprichos dessa criança. Aí, amanhã ou depois eles crescem, ingressam na criminalidade, ou são vítimas, entre aspas. As mães, as famílias falam, perdi para o crime. Não, perdeu para a falta de educação. Então os pais têm que ser firmes, têm que educar aquela criança com clareza, explicar para ele o porquê naquele momento ele não pode aquilo. Vocês vão lá, mas é bebê não entende. Entende. Espírito. Bebê no ventre da mãe conhece a voz dela? Imagina fora. Fazem manha, Por quê? Porque eles querem manipular. Os pais estão se deixando manipular. Então criança tem que ter regras, tem que ter horários. Criança precisa de quê? De religiosidade. As famílias esqueceram de Deus. As famílias se ligaram só ao material. Eu trabalho para dar tudo para minha família, mas o tudo da minha família é o tudo também que eu quero. É eu satisfazer as minhas necessidades, o meu ego. E as pessoas estão vivendo esse momento triste da humanidade, onde as doenças estão cada vez maiores. E não são doenças físicas, são as doenças do espírito. O menino fez
palestra aqui sobre a depressão, como é o nome dele? Não foi o Vladimir, o outro. O Davidson. Ele fez essa palestra e foi muito boa. É isso mesmo, que é a doença desse terceiro milênio, é a depressão. Ela vai matar muito mais do que o câncer, muito mais do que o infarto do miocárdio, mais do que a violência. Por quê? Porque as criaturas esqueceram que elas têm uma alma. O que é a alma? É um espírito encarnado. É um espírito que no momento veste um corpo material, mas é espírito para sempre. Então, quando a gente está encarnado, nós chamamos alma. Desencarnado, espírito. Então, nesse momento estamos aqui alma, mas amanhã estaremos no momento espírito. No momento espírito, levamos conosco as coisas que nós conseguimos materialmente? Não. Levamos conosco somente aquilo que nós construímos para nós mesmos. Ou seja, levamos conosco aquilo que nós conseguimos mudar dentro de nós. Por isso que hoje a espiritualidade bate tanto sobre a reforma íntima. Vocês veem que desde que a doutrina espírita está aqui no nosso planeta, quantas transformações a doutrina já teve? Primeiro foram os fenômenos, depois as materializações, depois as psicografias, e hoje nós vemos muito pouco disso, porque a mediunidade também já não são tão ostensivas, são mediunidades mais intuitivas. E por isso que a espiritualidade nos pede sempre isso para essa reforma, para que a gente tenha um encontro conosco mesmo. Mas é difícil a gente se encarar, a gente ficar frente a frente, olhar para nós e ver, nossa, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa. Como eu vou tirar isso de dentro de mim, essa erva daninha? Não é fácil. É a gente trabalhando para o nosso próximo. Porque quando a gente começa a esquecer da gente pelo nosso próximo, o nosso egoísmo já está diminuindo. Quando a gente trabalha num ambiente onde a gente segue aquilo que as pessoas determinam, porque todo lugar tem regras para ser cumpridas, né? Se for para trabalhar num lugar que a gente vai descumprir as regras, nós não vamos melhorar em nada, vamos tumultuar o ambiente. Então a gente tem que seguir, porque tudo tem regra, né? Então quando a gente já vê, nossa, olha, eu não posso não concordar, porque a gente não concorda com tudo, as pessoas são diferentes, têm enfoques diferentes, têm visão diferente da vida, das coisas. Mas quando a gente se propõe a estar naquele local e a gente compreende, né? Porque todos nós somos seres falíveis, mas as pessoas às vezes erram na intenção de acertar. Porque a pessoa não erra porque ela quer errar, ela erra muitas vezes, mas ela quer acertar. Então nada como a conversa humanizada, amorosa, trazendo para aquela criatura, olha, assim não está certo, vamos tentar modificar, nós queremos todos estar numa mesma harmonia, numa mesma união. Então é aí que a gente vai começando a nossa transformação. Porque não adianta falar para mim, orgulho, vai embora. Ele não vai. Ele já está enraizado aqui dentro do meu espírito há muito tempo. Egoísmo, vai embora. Ele não vai. E eu falo para vocês, que eu já falei na outra palestra, quando nós temos sentimentos assim, fica difícil dos sentimentos bons conviverem dentro do mesmo ser. Para os sentimentos bons habitarem dentro de nós, nós temos que expurgar esses sentimentos que na verdade são vícios que nós adquirimos de épocas em épocas e ainda está muito preso dentro de nós. Então muitas vezes as pessoas falam, eu pago na mesma moeda. Gente, na mesma moeda era lá no tempo de Moisés, já faz quantos e quantos tempos. Gente, nós somos do tempo de Jesus Cristo, que
que é o quê? Oferecer a outra face, não é isso? Nós temos que relevar. A pessoa te fez uma coisa, te magoou, te machucou, tudo bem. A gente tem que falar, ela não sabe ainda o que está fazendo, ela ainda não aprendeu, um dia ela vai aprender, ela vai sofrer para aprender, mas a gente tem que deixar. Porque filho a gente não dá bom conselho, a gente não fala, faça isso, faça aquilo, e o filho não faz aquilo que ele quer? Faz. Então o que a gente faz? A gente adverte, a gente ensina. Aí se eles forem lá fora, cair, quebrar a cara, faz mal, a gente ajuda a recolher os caquinhos, cola tudo de novo no lugar e continua alicerçando. Esse é o nosso papel, não só em família, mas em toda a sociedade. Então é isso que nós temos que ver, que a gente não foge das leis que regem o universo. E cada vez eu me convenço mais daquelas palavras que o Chico Xavier falou: nasceste no lar que mereces, tens o trabalho que mereces, estás na condição que mereces. Tudo que nos ocorre é a gente estar no lugar, no momento, cercado das pessoas, da família que nós atraímos para nós. E não adianta a gente querer se debater, a gente vê as pessoas aí que as famílias se dividem, depois já se multiplicam, mas uma coisa hoje em dia a gente vê, que essas famílias que estão se dividindo, depois elas acabam se agrupando de novo. Por quê? Porque quando terminou o compromisso daquelas almas juntos, cada um vai buscar aquilo que ele quer, os seus afins. Faz a lei de atração. E aí, como eles não têm nada uns contra os outros, eles já diluíram aquilo, então são as famílias. Então vem os filhos de um companheiro, as filhas de uma companheira, e fica sendo uma grande família. Onde que antigamente isso acontecia, né? Está muito difícil. As famílias divididas, nutriam ódios mortais uns contra os outros. E a gente sabe que o ódio é um sentimento tão negativo, porque se nós pensarmos uma coisa negativa para uma pessoa, ela recebe na hora, é como se fosse uma flechada. Então, às vezes a pessoa fala: nossa, me deu uma pontada na cabeça. Pode crer, alguém pensou uma coisa negativa para você. Ai, eu estava tão boa, agora estou assim com mal-estar. Gente, por quê? Porque o fluido negativo, ele chega igual ao positivo. E por isso que nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que nos evangelizar. A gente tem que estar sempre com as nossas anteninhas ligadas. E quando a gente sentir que vem assim uma coisa negativa, opa, isso não me pertence, pode voltar. Entre em oração, pensa positivo. E é assim que nós vamos nos educando, é assim que nós vamos conseguindo, né, nos aperfeiçoar, né, entre aspas, dentro daquilo, do nosso conhecimento, e é assim que a gente vai caminhando a passos curtos ainda no nosso projeto de evolução. Porque ninguém evolui de uma vez, não existe. A evolução é gradativa, a evolução é aos poucos. Então a gente, se vocês quiserem ver sobre essa lei de progresso, né, tem um capítulo inteiro no livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, que fala da lei do progresso. Então ali vai dizendo isso, da lei do progresso, dos povos degenerados, das lutas, das guerras que houveram, e vai contando ali várias historinhas, não são bem historinhas, são perguntas e respostas, mas que vão nos elucidando. E quando nós tivermos alguma dúvida com algum assunto, com alguma coisa, gente, procurem os livros da codificação. Lá vocês vão encontrar todas as respostas para as suas perguntas, porque os livros da codificação são perfeitos. Eu sei que tem muita literatura hoje, mas, gente, tem que ter cuidado, porque tem a literatura em fast food, faz muito sucesso, mas não tem conteúdo. A gente tem que ler os livros, mas tem que avaliar o conteúdo. Temos que assistir às palestras, os vídeos e analisarmos o conteúdo. Isso é muito importante, porque a doutrina espírita nos diz que nós temos que usar sempre o crivo da nossa razão. Então temos que analisar palavra por palavra, ver se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo realmente chega até nós de uma maneira
que nos parece razoável, que nos parece certo, que nos parece correto. Não podemos nos deixar enredar, porque nós sabemos que a espiritualidade inferior, ela age de uma forma tão inteligente quanto a inteligência superior. Eles estão em a mesma e eles usam as armas que eles querem. Então a mídia, ela é totalmente guiada pela espiritualidade inferior, porque não dá ibope falar coisas boas, mostrar coisas boas, só a desgraça é que vende. E eles estão se aproveitando disso, massificando, e as pessoas não estão prestando atenção. Gente, fujam desse tipo de assunto, desse tipo de programação. Procurem ver entrevistas, filmes altruístas. Passam tantos filmes bons, filmes de arte, canais só de música. Hoje todo mundo tem TV a cabo. Selecionem aquilo que vocês querem ver. Na internet é a mesma coisa. A internet também é um veículo ótimo, mas para as coisas boas. As coisas negativas não interessam. Ver vídeo de meninas seminuas, ver vídeos de pessoas homossexuais. Não sei que graça as pessoas acham em ver a pobreza que aquelas criaturas estão se expondo. Eu, pelo menos, acho isso uma pobreza muito grande. A gente se comprazer com a pobreza daquela criatura, não pobreza física, mas a pobreza espiritual que aquelas pessoas estão. E tem pessoas que ficam o dia inteiro na frente do computador adorando tudo aquilo, achando aquilo tudo o máximo. Essas pessoas se esquecem que eles têm filhos, que amanhã pode ser uma filha que está rebolando ali seminua, ou uma neta. Essas pessoas se esquecem que amanhã ou depois podem ter lá um neto, uma neta reencarnada que pode estar naquela condição de prostituição, de promiscuidade. Gente, eu acho que a gente tem que pensar muito bem. Aquilo que a gente gosta de ver nos outros, não gosta de ver nos da gente. Só que aquilo que a gente se compraz de ver nos outros, um dia a gente vai ver com os da gente. E aí não adianta chorar. Ai, onde eu errei, fiz de tudo. Onde errou, não deu o exemplo necessário. Porque para a gente educar, a gente tem que dar o exemplo. Não adianta falar não faça e fazer. E não adianta também usar a máscara. Dentro de casa ser uma pessoa e fora daquele ambiente ser. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem faz nada demais, mas ela pensa. E o pensamento tem formas. E os inferiores se aproveitam daquelas formas, pensamentos, e eles um dia vão cobrar. As pessoas não pensam que elas se endividam através do pensamento, e se endividam muito, muito mais que pelas ações, pelo pensamento, porque o pensamento, ele é que atrai tudo aquilo. Então a lei de atração, gente, que eu queria falar para vocês hoje, é isso. A gente tem que prestar atenção no nosso pensamento, na nossa conduta, nos nossos sentimentos, para amanhã não dizer, eu fui vítima. Não se esqueça, não existem vítimas. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós temos aquilo que merecemos e não é Deus que nos dá. Não devemos, é muito simplista falar, foi Deus que quis. Não, isso é muito fácil, nós jogarmos a responsabilidade para Deus. Porque Deus continua a sua obra, criando, evoluindo, Ele tem os seus projetos. Agora nós, que somos semideuses, somos criaturas dele, nós temos que também fazer a nossa obra e cooperar com a obra de Deus, para amanhã não dizer, falar, mas eu não sabia. Não, todos nós sabemos, porque o Espírito tem consciência. Não adianta a gente querer se esconder embaixo da mesa, porque quando tivermos nós no plano espiritual, não vai ter máscara para que a gente se esconda. É nós como somos, luz e cruz. Só que no plano espiritual a gente tem uma vestimenta. Então eu vou ler aqui uma passagem que fala assim: eu me sinto seguro em qualquer lugar do mundo.
Minha segurança não depende dos governos, mas sim das minhas atitudes e das leis divinas, que jamais me farão sofrer o que eu não mereço, e nem tampouco me deixarão morrer antes do tempo. Esse pensamento é do seu Nelson Moraes. Então, é a pura verdade. É isso mesmo, é aquilo que a gente quer para nós. Então, se queremos atrair coisas boas, vamos modificar hoje o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que a gente não seja vítima da gente mesmo. Jesus, nosso mestre amado e querido, que nos trouxe a doutrina do amor, esteja sempre conosco, nos amparando, segurando na nossa mão, nos erguendo quando nós caímos, para que nós possamos seguir a nossa caminhada e um dia chegarmos até Ele e falar para Ele: Jesus, obrigado por ter me erguido nos momentos em que eu falhei.